everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1413. Very good! Muito bem. Eu estava lendo sobre a vida no planeta Marte. A ciência oficial já está aventando reais chances de vida no planeta Marte. Foi descoberto 2 jatos de gás metano. Se há gás metano, só pode haver bactérias, porque são as bactérias, nós sabemos, que produzem gases. Determinados tipos de bactérias produzem determinados tipos de gases. O gás metano é fruto das bactérias. Então, a sonda Curiosity descobriu 2 jatos em uma das crateras de Marte a 150 quilômetros de dimensão. Essa sonda, a Curiosity, detectou 2 jatos de metano. Só que os cientistas, claro que não estão tão otimistas assim, porque o metano, por exemplo, ele não é só produzido pela fermentação de bactérias. Não é somente isso. Existe a realidade abiótica. Por exemplo, águas mornas em contato com determinadas rochas pode produzir o gás metano. Então não se pode afirmar categoricamente que esses gases metanos que foram descobridos em uma das crateras de Marte trata-se de bactérias. Muito bem. Mas sabe-se que há 4,5 bilhões de anos atrás, 4,5 bilhões de anos atrás, havia água em Marte e muita água. Muita água, mares em Marte, oceanos em Marte, lagoas, rios em Marte. Depois que Marte perdeu a sua atmosfera, tudo se foi. Isso na visão, claro, da ciência clássica. Eles estão pesquisando o solo de Marte, as rochas, algumas crateras, como dissemos, e estão bastante otimistas. Inclusive detectaram umidade, possível umidade, abaixo do solo de Marte. Então, se há umidade, pode existir aquíferos em atividades. Aquíferos, para quem não está lembrado, são mananciais que brotam do fundo, do interior da Terra, por exemplo, ou no caso de Marte, do interior do solo marciano. Então forma-se aquífero. Esses aquíferos jorram, por exemplo, água. Então, em determinadas profundidades do solo marciano, percebeu-se que há umidade, uma certa umidade. Tudo leva a crer que seja umidade. Também eles não afirmam categoricamente, não é nada concludente. Mas eles dizem que seja indício de umidade. Sendo umidade, uma vez comprovada que é umidade, então possivelmente haja aquífero. Ou aquíferos, possivelmente aquíferos. Havendo aquíferos, há água. E, my friend, existindo água, aí a chance de ter vida em Marte é altíssima, muito grande. Uma coisa vai ligando a outra, nós vamos remontando, criando o quebra-cabeça e vamos nos aproximando da vida em Marte. Agora vamos sair da física, da ciência, do que a ciência diz. Tudo isso que nós falamos você acha tranquilamente em qualquer artigo da internet, né? Água em Marte, bactéria em Marte, tudo que nós estamos falando é muito... Inclusive os cientistas, isso é ciência, inclusive a ciência diz que nós somos marcianos. Repeat, man. Marciano, man, mas que história é essa? Isso mesmo, nós somos marcianos, man. Nós possivelmente viemos de Marte. Possivelmente, os cientistas ainda, houve um grande impacto, um meteoro de proporções colossais,
se colidiu com Marte e houve, claro, arremessos de rochas. E se havia naquela época, isso há bilhões de anos atrás, se havia naquela época, naquela época vida, então aquelas explosões, aqueles pedaços gigantescos de rochas que ficaram por um tempo no espaço, de repente foram traídas pela órbita da Terra, pelo campo de gravitação da Terra, e vieram para a Terra. A Terra estava propícia a receber vida naquele momento, naquela ocasião, então a vida que saiu de Marte proliferou. Uma hipótese bastante aceitável, e a vida aqui então graçou, propalou por toda parte. Muito bem, agora pensando aqui, quando eu li Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, quando Ramatiz descreve, se você não leu esse livro, eu recomendo. É um livro bacana para conhecer, para se estudar, etc. É um livro que vale a pena. Quando eu li Ramatiz, ele fala, por exemplo, da vida organizada em Marte, inteligências de Marte, inclusive muitos avistamentos que se dão na Terra por pessoas simples, pessoas do campo ou da cidade também, agroglifos, quantos nós não vemos, que são os corpuscles, quantos na Inglaterra, não só na Inglaterra, no Brasil houve muitas implantações no Brasil, no mundo inteiro de um modo geral. Então esses agroglifos, o corpuscle, as figuras enigmáticas, os avistamentos, Ramatiz fala nesse livro, principalmente de discos voadores, ele se refere mais a discos voadores, que eles são oriundos, provenientes de Marte. Então quando nós olhamos para o alto e vemos um disco voador, ou um UFO, no caso, UFO é uma sigla americana, no caso no Brasil, um OVNI, objeto voador não identificado, quando nós vemos esse objeto, possivelmente esse objeto seja de Marte, segundo Ramatiz. E Ramatiz ainda fala que a vida lá é organizada e superior à Terra. A Terra. Chico Xavier falou a mesma coisa, que a vida em Marte é organizada e é superior à Terra. Na época, Kardec chegou a afirmar que Marte é inferior à Terra, mas esses pequenos equívocos é altamente compreensível, claro, dado a época, dado as condições da ciência, da astrofísica, da astronomia, não se tinha descoberto algumas coisas ainda, então erros são cometidos. Agora, não é um erro que vai atrapalhar o cunho moral do espiritismo. Por que os espíritos não interferiram no erro de Kardec? Porque não é missão dos espíritos fazerem isso. Os espíritos deixam os erros nascerem, claro, não interferem em nada, para que não haja prejuízo da nossa evolução. Nós que temos que nos declinar. Por isso que Kardec fala, onde a ciência comprovar um equívoco, o espiritismo deixará esse erro e ficará com a ciência e ponto final. Se Kardec errou que Marte é inferior à Terra, o que tem nisso? Ah, errei? Ok, esse ponto equivocado fica de lado e vamos seguir com a ciência daqui para frente. Porém, onde a ciência se deter, o espiritismo vai avançar. São afirmações do próprio Hipólito Leon Denis Rivail, que adotou o pseudônimo de Kardec. Então, quando Ramatiz falou dessa vida, eu fiquei estarrecido, estupefato, estarrecido. Fiquei realmente admirado, embasbacado, aturdido. Poxa, como que pode vida em Marte? Eu era jovem quando li esse livro, muito jovem, eu tinha de 17 para 18 anos. Eu era bem jovem, eu estava comecei na doutrina espírita com 16 para 17 anos. Mas quando eu li Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, eu tinha 17 para 18 anos. Eu era muito jovem e não achei aquilo fantástico, mas eu me perguntava, como que pode vida lá, sendo que a ciência não provou? Hoje, ao longo das pesquisas e estudos que eu inseto e faço, eu sei que a vida inteligente acontece, claro, em Marte, em outra dimensão, possivelmente, ou eles estão realmente nas entranhas de Marte, segundo um jovem chamado Boriska. Ele diz que veio de Marte, não se sabe ao certo, mas ele afirma, ele atesta isso, inclusive tem um CADEF a respeito de Boriska, um russo, o jovem que veio de Marte, inclusive ele conta episódios da Lemúria, da Atlanta, mas é uma outra história. Segundo ele, a vida se estabelece através de uma condição intrasolo marciana, é claro, a vida está, portanto, intrassolo marciano. Lá, no interior de Marte,
no subsolo de Marte, há toda uma cidade, uma organização, uma cidade maravilhosa. Não sei, não estive lá, não posso dizer para vocês se é ou não. O que eu entendo hoje, que a vida é possível em Marte, claro, mas que descansa em outra vibração. Se está dentro da Terra, não sei. Fato é que a ciência está em Marte, nós estamos em Marte nesse momento, sondando Marte, possivelmente iremos para Marte, logo, não muito distante, iremos para Marte, colonizar Marte, pode ser, não sei, mas nós iremos para Marte e vamos constatar que vida, pelo menos vida, tal qual a concebemos, a semelhança da Terra, lá não tem, mas é muito possível que seja uma vida organizada em outros padrões, porque o universo não deu o ponto final em termos de evolução. Deu? Não deu. Quem que é louco de dizer não, a evolução termina aqui? Só se a pessoa for muito insana. Deve ter padrões e tem padrões de vidas inimagináveis no universo, porque o universo é eterno e Deus nunca deixou de criar. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado. Very good.